Para começar, minha visão de mundo sobre dinheiro, sabe? Durante muito tempo eu me questionei muito sobre isso, porque quando nós não temos dinheiro, né? E isso foi, não que, assim, é óbvio, fazendo um disclaimer, né? Quando eu digo que eu não tinha dinheiro, eu não tinha dinheiro excedente, eu tinha dinheiro para sobreviver. E eu sou muito privilegiada em relação a isso, eu nunca passei nenhum tipo de dificuldades reais, efetivas, no sentido de não ter acesso à alimentação, não ter acesso à moradia. Eu sempre tive uma ótima casa, eu sempre tive uma estrutura familiar, eu sempre tive boa comida. Então, assim, quando eu digo que eu passei por dificuldades, a minha dificuldade nem se comparam com a dificuldade de boa parte das pessoas que realmente enfrentam desafios muito maiores que estes, tá? Então, não vamos fazer juízo de valor no sentido de, mas é que tu passou por isso, eu não passei por aquilo, não. A gente tem que tentar olhar esses contextos e pensar o que dentro desta fala, dentro do meu contexto é coerente e o que não é coerente, sabe? Então, o que eu vou falar é coerente com o meu contexto. E aí a gente tem que ir fazendo essas adequações contextuais, porque isso faz muita diferença. Então, dentro do meu contexto, dentro dessa vida, que não foi uma vida em que eu tive reais dificuldades, mas que por muito tempo o dinheiro foi muito contado, né? Nós nunca tivemos, assim, dinheiro livre à disposição, né? É aquela família tradicional que tem uma boa estrutura, que tem alimentação, que tem uma casa, mas que tem que estar contando o dinheiro para fazer com que a coisa aconteça. E quando eu e o Gui viemos pra cá, nós também tínhamos que contar dinheiro, né? E contar dinheiro real, assim, R$ 20 fazia diferença, isso eu já falei aqui várias vezes. Nessa fase aí que eu quero entrar sobre a minha visão sobre dinheiro, nessa fase, e talvez possa ser uma fase que tu esteja vivendo, uma fase que tu tem que contar dinheiro, que tu tem que saber, olha, se vai aqui, não vai dar lá. Então, tem que ter um controle muito mais minucioso, né? Tem que ter um exercício ativo de olhar e ficar fazendo cálculo mental para colocar o dinheiro aqui ou ali. Se você está nessa fase, talvez você esteja com o mesmo pensamento que eu tinha. Para mim, naquela época, o dinheiro representava um tanto de ansiedade, um tanto de medo, um tanto de... Meu Deus, eu nunca vou sair desse contexto. Eu tinha essa sensação, eu ficava remoendo esse pensamento, assim. Eu não vou conseguir sair dessa situação, assim, no sentido de... Como que eu saio daqui? Eu não vou conseguir sair daqui, mas era um desespero de me perguntar diariamente o porquê que eu tô nessa condição e como que eu saio daqui. E eu não tinha respostas claras para aquilo, porque é óbvio, não tem uma resposta clara para isso. O que tem que fazer é seguir a vida, fazer o que precisa ser feito, e uma hora tu vai ter resultado se tu estiver fazendo o que precisa ser feito para ter esse resultado. Só que quando se está nessa fase, a gente busca justificativas, nós buscamos causa e efeito. E aí o que predomina nessa fase são perguntas. Só que essas perguntas, ao invés de nos colocar em ação, muitas vezes elas nos paralisam, porque a gente fica querendo saber, mas e por quê? Mas e por que só comigo não dá certo? Mas e por que comigo isso? Mas e por que não sei o quê? Mas e por quê? Mas e por quê? Mas e por quê? O porquê é porque é o que é, entendeu? Assim, não adianta a gente ficar nessas fases, que são fases bem desafiadoras, tu querer buscar um porquê perfeito das coisas. Isso não vai te ajudar. Isso não me ajudou. Por quê? Porque eu ficava remoendo, querendo buscar justificativa, mas e por que não dá certo comigo? E por que pros outros é mais fácil do que pra mim? Quando na verdade não é que pros outros é mais fácil do que pra mim, todo mundo passa pelos mesmos desafios. Só que quando a gente tá nesse contexto, a gente maximiza. É como se o mundo desse certo e só eu dou errado. E aí fica aquela coisa assim, né? Aquela ruminação de pensamento, achando que o mundo tá contra você e que é só você que não dá certo com dinheiro, que todo mundo dá certo, que todo mundo tem uma boa vida, que todo mundo ficou rico milionário e que só tu que não deu certo. E esses pensamentos me perturbavam muito. Esses pensamentos me perturbavam muito porque fazia com que eu tivesse menor capacidade de raciocínio lógico, menor capacidade de discernimento, ampliava meu afeto negativo, né? Ampliava aquele pensamento negativo, aquela ruminação que me deixava instável emocionalmente. E essa instabilidade emocional fazia com que eu realmente nutrisse aquele ambiente. Por quê? Porque daí eu não conseguia ter espaço cognitivo suficiente para fazer o que precisava, que era
estudar mais daqui a pouco, trabalhar, buscar outra coisa, ir avançando. E aí, não que eu tenha me dado conta disso naquela época, mas como eu sempre fui uma pessoa um tanto inquieta, eu comecei a trabalhar e aí comecei a abraçar o mundo dentro da instituição e cresci realmente muito rápido dentro da instituição. Mas eu poderia ter feito a mesma coisa sem sofrer, entendeu? Porque quando eu vim pra Floripa, eu vim em 2016, né? Início de 2016, início de 2017. Não sei. 14, 15, 16, 14, 15... Acho que foi início de 2016. Eu nunca me sei as datas, acho que foi início de 2016. Porque eu terminei o doutorado do início de 2020, então foi início de 2016. Quando a gente veio nessa fase inicial, nesse 1 ano e meio, esse 1 ano e meio foi torturante pra mim, porque eu não tava dando aula, não tava trabalhando, tava só com a bolsa do doutorado e tava nessas ruminações de pensamento. Então eu passei 1 ano e meio sofrendo. Sendo que eu poderia ter, por exemplo, tentado, quem sabe, um emprego antes. Porque quando eu comecei a tentar emprego, eu consegui logo de cara. Eu defini que eu ia, no segundo semestre do segundo ano de doutorado, começar a dar aula. E no que eu decidi, eu comecei a passar meu currículo ali no meio de maio, por ali. Em agosto eu estava dando aula. No segundo semestre eu estava dando aula. E até me surpreendi muito, né? Por que me contrataram? Eu nunca dei aula. Eu tinha 24 anos, era, né, super jovem, nunca tinha dado aula numa faculdade, eu era mais nova que os alunos. Como é que me contrataram? Hoje em dia é muito claro para mim o porquê me contrataram. Porque eu disse o que eu gostaria de escutar de uma pessoa que eu estivesse entrevistando. E que é difícil a gente encontrar. Eu achava que era o normal, porque era como eu era, né? Essa coisa de, não, conta comigo, eu visto a camisa, se tiver que trabalhar de domingo a domingo, eu tô aqui trabalhando de domingo a domingo, o que tiver que fazer, o que tiver que executar, eu sou proativa e não só pela fala, eu executo mesmo, eu vou lá e faço acontecer. Enfim, eu falei o que eu sou, né? E aí eu fui contratada. Mas o que eu quero dizer com isso é que até eu ser contratada e eu começar a ganhar um dinheiro ali, né, que eu comecei dando aula, em um semestre eu já estava assumindo coordenação, e aí no outro semestre já estava assumindo mais disciplina. No final das contas, em pouco tempo, em meio ano, 1 ano ali, eu já consegui ter uma situação financeira bem melhor do que estava antes. Mas eu passei 1 ano e meio ruminando coisa. Por quê? Porque eu queria o porquê do porquê do porquê do porquê. Por vezes, o único porquê que tu vai achar é porque é a fase da vida. A fase da vida é esta. Qual é a fase da sua vida? Se você, como eu, é um estudante, a fase da vida é esta. E nós vamos ter que passar por isso. Não é uma coisa que, meu Deus, é o mundo que está contra você, ou é alguma coisa muito excepcional que está acontecendo na sua vida, que tem um porquê muito mirabolante. Não! Daqui a pouco é simplesmente a fase. E se eu tivesse olhado naquela época, né, como uma fase, eu teria sofrido menos. No sentido de olhar assim, Jéssica, tu recém começou o doutorado. Tu tem todas as disciplinas para fazer. Tu tem publicação para fazer. Então, assim, respira e não pira, que é a frase que eu digo hoje, e curte o processo. Curte o processo sem tanto estresse, sem tanta loucura, sem querer apressar as coisas. As coisas vão acontecer, mas elas vão acontecer na sua hora, não na hora que tu quer, mas na hora que for que tiver que acontecer. Te esforça para que isso aconteça o quanto antes. Mas pular a etapa não dá. Não vai pular a etapa do doutorado para doutora, tem que passar 4 anos. Então não te enlouquece. Eu recebi uma caixinha no Instagram perguntando isso, né? O que eu diria pra Jéssica de 10 anos atrás? E eu diria isso, assim. Não te enlouquece, pelo amor de Deus. Não sofre antecipada, só curte o processo. Eu era muito doida, muito doida. E eu tô dizendo tudo isso porque eu via o dinheiro de uma forma muito pesada no meio disso tudo, no meio dessas discussões de o porquê do porquê do porquê do porquê do porquê. Eu via o dinheiro de uma forma muito pesada. Porque era sacrificoso, não sei se essa palavra existe. Era um sacrifício gigantesco aquilo ali, sabe? Então eu sofria. Então a minha primeira percepção de como eu via o dinheiro era difícil, era desafiador. E aí, quando eu comecei a dar aula e tal, eu vi, olha, era só o processo. Eu comecei a me acalmar, né? Embora quando nós começamos a empreender, nós passamos por uma outra fase bem desafiadora e também eu tinha essa percepção de, meu Deus, nunca vai dar certo, nunca vai dar certo, nunca vai dar certo. E mais uma vez eu errei, porque mais uma vez fazia parte do processo.
nós estávamos no primeiro, no segundo ano de empresa. Hoje a gente tem 5 anos de empresa. E em 5 anos a gente construiu tudo que tem. Tudo que tem foi feito nesses 5 anos. Então, não podia querer um resultado num ano. Isso não vai acontecer. Então, a minha visão que eu construí a partir dessas experiências e que eu decidi compartilhar, porque eu vejo muita gente desesperada. Por que não dá certo comigo? Por quê? Porque talvez seja só um momento, seja o ciclo que tu tá passando. Eu, com 1 ano da empresa, não tinha como eu querer que o resultado fosse extraordinário. Era 1 ano da empresa. Jéssica, mas tem gente que consegue ter um resultado muito rápido. Isso é exceção da exceção. Tu pega 1000, 1 vai ter um resultado extraordinário. Os outros todos, o normal é isso, 2, 3, 5 anos da empresa. Para que tu consiga realmente ter uma estrutura sólida, uma estrutura que te dê um bom retorno financeiro, que tu tenha toda uma estrutura de segurança e liberdade financeira. Mas nos primeiros anos é treta. É treta. Os 3 primeiros anos é treta. Só que faz parte. Faz parte. É do processo. Então hoje eu diria isso, assim, para minha Jéssica de 10 anos atrás e até de 5 anos atrás, assim, não se enlouquece. Curte o processo, isso é parte do ciclo. Porque nessas épocas o dinheiro era muito pesado para mim. Voltando à pergunta-alvo, né? Como eu vejo o dinheiro? Nessas épocas eu vi o dinheiro muito pesado. E quando eu percebi que, na realidade, eu tinha que curtir o processo, foi quando eu comecei a fazer o podcast. E o podcast é uma coisa que eu amo fazer, porque é estudar e compartilhar meu conhecimento. Meu não, né? O conhecimento que eu adquiro a partir dos artigos que eu leio, das coisas que eu estudo. Eu gosto disso, eu gosto de estar estudando, eu gosto de estar compartilhando conhecimento. Eu gosto de ver o impacto que isso gera, as mensagens que vocês vão colocando. E aí, quando eu comecei a fazer isso, eu comecei a curtir mais o processo de empreender. E aí, cá estamos nós, né? Então, hoje, como que eu vejo o dinheiro, né? Qual o significado a partir de todos esses aprendizados? O dinheiro, ele não é pesado e não é para ser. Só que a grande questão é que muitas vezes, dentro de um processo de crescimento e de desenvolvimento, nós focamos única e exclusivamente no resultado financeiro. E aí, quando a gente foca única e exclusivamente no resultado financeiro, muitas vezes nós perdemos o contato sobre o que é efetivamente representativo para nós em termos de valores. E quando tu te perde do que é valoroso para ti, tu fica só no número, isso começa a gerar ainda mais questionamento. Por que não pode dar comigo? Por quê? Mas 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 por quê? E isso cria um nível de ansiedade absurdo. Se tu olhar e disser assim, eu acredito no que eu estou fazendo, que é o que acontecia com o podcast, embora o podcast demorou muito para conseguir ter uma repercussão maior e eu ainda quero que ele avance mais, acho que a gente tem muito ainda para crescer, para fazer com que esse conteúdo chegue a mais pessoas, né? Demora para que isso aconteça, né? Começou em setembro de 2022, o podcast tem 2 anos, então a Plano A tem 5, nós levamos 5 anos para acontecer, então agora eu já não me estresso tanto, porque eu sei que faz parte de um processo de amadurecimento, inclusive, assim, de estrutura mesmo, né? E aí o que eu quero dizer é que hoje, dentro dessa construção e dentro dessa estrutura, já não tem mais aquela, meu Deus, mas do porquê, mas do porquê, mas do porquê, mas do porquê, mas do porquê. Porque daí, voltando nesse ponto, né, quando tu tá só nesse porquê e aumenta a ansiedade, aumenta tudo isso, aí tu não consegue mais nem curtir nem o que tu tá fazendo, que talvez tu goste do que tu tá fazendo. Mas tu não tá curtindo porque tu tá só focado no resultado. E aí, tu vai pensar assim, então o dinheiro não importa. É óbvio que importa. É óbvio que importa. Só que ele vai ser uma consequência desse trabalho. Ele não pode ser único e exclusivamente o fim, porque senão tu vai bater o tchutchu, vai dar tchutchu isso. Vai dar tchutchu. Tu não vai conseguir te manter persistente numa coisa só por causa do dinheiro. Aquilo ali tem que ter significado pra ti. Aquilo ali tem que ser valoroso pra ti. Tu tem que ter. Tem um podcast aqui que eu falo sobre propósito. Assiste. Tem que ter um significado, tem que ter um propósito. Porque daí aquilo ali tu vai conseguir por mais tempo persistir em coisa que seja realmente desafiadora pra
conseguir ultrapassar o tempo do ciclo para realmente colher o resultado. A questão é que as pessoas fazem só pelo dinheiro, aí elas não conseguem aguentar o tempo do ciclo em que eu tenho muito esforço e pouco resultado, porque elas estão fazendo só pelo dinheiro, e aí elas desistem. E aí não alcançam o que quer.